Oi, gente, graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Eu trouxe aqui, gente, uma oração para compartilhar com vocês. E aí, o tema dessa oração é bastante interessante. E aí, o título é Fugindo do Medo Religioso. Que diz assim, essa oração. Pai, sei que muitas vezes minha mente se enche de medo, culpa e pensamentos que roubam a paz da minha fé. Eu sei que o Senhor não deseja que eu viva aprisionado pela ansiedade espiritual, tentando constantemente merecer um amor que já me foi entregue na cruz. Ensina-me a descansar em Ti e a lembrar que o Teu amor não é sustentado pelo meu desempenho, mas pela Tua graça infinita. Quando pensamentos intrusivos vierem, quando o medo da condenação tentar dominar meu coração, e quando eu me sentir sobrecarregado espiritualmente, ajuda-me a lembrar da tua verdade. A tua palavra diz que não foi me dado espírito de temor, mas de força, amor e equilíbrio. Que eu aprenda a diferenciar a voz de culpa destrutiva da voz do teu Espírito, que corrige com amor e conduz à vida. Jesus, cura meu coração. Muitas vezes eu ajo como se precisasse viver em constante desespero para ser aceito por ti, esquecendo que o Senhor me chama para perto com misericórdia e descanso. Ensina-me a enxergar o Pai como a realidade, amoroso, paciente, bondoso e cheio de compaixão. Que eu não viva tentando conquistar o teu amor, mas respondendo com gratidão ao amor que já recebi. Eu te peço por sabedoria e coragem para buscar ajuda quando necessário. Que eu não tenha vergonha de cuidar da minha mente e das minhas emoções. Obrigado, porque o Senhor levanta pessoas capacitadas para para auxiliar no processo de cura e restauração. Que eu entenda que buscar tratamento não diminui minha fé, mas faz parte do cuidado com a vida que ganhei em ti. Hoje eu desejo que não vou viver escravizado pelo medo religioso, mas viverei para a liberdade do teu amor. Que minha vida espiritual seja marcada pela paz, confiança e relacionamento verdadeiro contigo. Molda meu coração com graça, verdade e equilíbrio, para que eu te busque não por terror ou culpa, mas por amor, admiração e desejo sincero de estar perto de ti, sendo grato a cada respirar. Em nome de Jesus,
Amém. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a 1 Timóteo. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Nós vamos ler do versículo 11 ao 17, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 11 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Uma introdução dessa parte diz assim: Paulo dá conselhos finais a Timóteo, versículos 11 a 14 e 20. Também ensina o que dizer aos que têm riquezas neste mundo, versículos 17 a 19. E o versículo 11 inicia assim: Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença Vou iniciar o versículo 12 novamente. Corra a boa corrida da fé e ganhe vida eterna. Pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé, em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus aparecer. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus que é bendito e único Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que é imortal. Ele vive na luz
e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca ouviu, nem poderá ver. A ele pertencem a honra e o poder eterno. Amém. Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do versículo 11 ao 17 de 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Fé, amor, perseverança. Referência: 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Capítulo 6, versículo 12. Corra a boa corrida. Paulo gostava de usar linguagem esportivas para falar sobre a vida cristã. Referências: 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 23 a 27, Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 14, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5 e capítulo 4, versículo 7. Na presença de muitas testemunhas. Provavelmente, quando Timóteo foi escolhido para o serviço cristão. Referências: 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Capítulo 6, versículo 13 de 1 Timóteo. Deu seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos. Referência: João, capítulo 18, versículos 28 a 38. Capítulo 6, versículo 14. Cumpra a sua missão. A missão de anunciar e defender o verdadeiro ensinamento que se encontra no Evangelho. Referências: 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, e introdução do capítulo 2 de 1 Timóteo, versículo 1. Capítulo 6, versículo 16. Imortal. Referência: 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Vive na luz. Referência: Salmo 104, versículo 2. Ninguém nunca o viu. Referências: Êxodo, capítulo 33, versículo 20, e João, capítulo 1, versículo 18. E é isso, gente. Referências e comentários de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 11 a 17.
E o versículo em destaque é o versículo 17, que diz assim: Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Amém. Vamos continuar a leitura em... Não, aliás, vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo. Nosso Senhor Jesus é sempre abençoador e jamais, nem por um único momento, retira a sua mão. Enquanto houver um jarro de graça que ainda não esteja cheio até a borda, o óleo não cessará de fluir. Ele é um sol que sempre brilha. É o maná sempre caindo pelo campo. É uma rocha no deserto, sempre enviando fluxos de vida de seu lado ferido. A chuva de sua graça está sempre caindo. O rio de sua generosidade está sempre correndo. E o poço de seu amor está constantemente transbordando. Como o rei jamais pode morrer, da mesma forma, sua graça nunca falha. Amém. Diariamente colhemos seu fruto e seus galhos se inclinam em direção às nossas mãos com um novo estoque de misericórdia. Há 7 banquetes por semana e refeição farta todos os dias do ano. Isso acontece em todos os anos. Quem alguma vez voltou da porta do Senhor sem uma bênção? Quem alguma vez se levantou de sua mesa insatisfeito ou de seu colo não maravilhado? Suas misericórdias são novas a cada manhã e frescas a cada noite. Quem pode saber a quantidade de seus benefícios ou relembrar a lista de sua generosidade? Cada grão de areia que cai da ampulheta do tempo é apenas um seguidor tardio de uma míriade de misericórdia. As asas de nossas horas são cobertas com a prata de sua bondade e com o ouro de sua afeição. O rio do tempo leva desde as montanhas da eternidade a areia dourada de seu favor. As intocáveis estrelas não passam de porta-estandartes de uma incontável multidão de bênçãos. Quem pode contar a poeira dos benefícios que ele concedeu a Jacó? Ou relatar a quarta parte das suas misericórdias para com Israel? De que maneira minha alma exaltará aquele que diariamente me enche de benefícios
e que me coroou com benignidade. Ah, que minha oração possa ser tão incessante quanto sua generosidade. A língua miserável, a língua miserável, como pode ficar em silêncio? Acorde, ore para que eu não lhe chame mais de minha glória, mais de minha vergonha. Despertai, despertai, saltério e harpa. Quero acordar a alva. Agora sim, gente, vamos para leitura em Salmos. Salmos de número 125. Salmos de número 125. Salmos de número 126. 126. Oração pedindo prosperidade. Uma introdução desse salmo diz assim: Salmo de súplica. Referência, introdução do Salmo 3, versículo 1. Em que o povo pede a Deus que complete a obra da restauração de Israel, começada com a libertação do cativeiro. Os israelitas enfrentavam oposição e dificuldades na reconstrução de Jerusalém e do templo. Referência Neemias, capítulo 5, versículos 1 a 5. E somente com a ajuda de Deus seriam capazes de levar a obra até o fim. O salmo se divide em duas partes. Primeira parte. O povo lembra como Deus libertou o povo de Israel. Versículos 1 a 3. E segunda parte. Agora, pede que Deus complete a obra, dando sucesso e prosperidade a Israel. Versículos 4 a 6. E os salmos iniciam assim: Canção de peregrinos. Quando o Senhor Deus nos trouxer de volta para Jerusalém, Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: O Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo. Assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios, que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Vamos para alguns comentários e referências do Salmo 126. Salmo 126, título hebraico. Referência: introdução do Salmo 3, versículo 5. Salmo 126, versículo 2.
as outras nações. Nações haviam zombado de Israel e de seu Deus. Referências: Salmo 80, versículo 6 e Salmo 79, versículo 10 e Salmo 115, versículo 5. Versículo 2, aliás. Agora elas reconhecem o poder do Senhor. Referência: Ezequiel, capítulo 36, versículo 36. Salmo 126, versículo 3. O Senhor faz grandes coisas por nós. O Deus que fez grandes coisas no passado. Referências: 1 Samuel, capítulo 12, versículo 24, Salmos de número 71, versículo 19 e Salmos 106, versículo 21. Agora libertou Israel do cativeiro. Referências: Salmo 126 e Lucas, capítulo 1, versículo 49. Salmo 126, versículo 4. Faze com que prosperemos de novo. Salmo 126, versículo 4. Faze com que prosperemos de novo. Referência: versículo 1. Salmo de número 80, Salmo de número 80, versículos 3 e versículos 7 e 19. Salmo de número 85, versículos 1 e 4. E Jeremias, capítulo 29, versículo 14. Salmo 126, versículo 5. Chorando. Em meio ao sofrimento, dificuldades e oposição. Referências: Salmo de número 80, versículo 5. Jeremias, capítulo 31, versículo 16. E Lamentações, capítulo 1, versículo 2. Alegria. Referências: Mateus, capítulo 5, versículo 4. E João, capítulo 16, versículo 20. E por fim, Salmo de número 126, versículo 6. Colheita. Com a bênção de Deus, as sementes plantadas produzirão boas colheitas. Referência: Salmo 85, versículo 12. E é isso, gente. Referências e comentários do Salmo 126. Que Deus os abençoe.